A videoaula de hoje é tratar sobre reprodução. Espero que neste material venha ajudá-los a resolver as atividades de setembro. Nesse primeiro momento, eu vou tentar diferenciar para vocês a formação de gêmeos. Nós temos dois tipos de gêmeos chamados monozigóticos ou univitelinos, gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. O que são gêmeos monozigóticos? Nesse caso, são chamados gêmeos idênticos. Nós temos um óvulo e um espermatozoide, que ao se unir, esse único óvulo, ele vai começar a se dividir em dois. Nesse caso, irá a formação de dois bebês geneticamente idênticos. Os gêmeos dizigóticos. Nesse caso, a mulher acaba nesse ciclo conseguindo gerar dois óvulos distintos. Esses óvulos distintos foram fecundados por espermatozoides distintos e já vão estar gerando duas crianças. Essas duas crianças são geneticamente diferentes. Nesse caso, nós vamos ter gêmeos que são diferentes entre si, que poderão ser até de sexos diferentes, o que não acontece com os gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, todos são dos mesmos sexos e todos têm a mesma carga genética. Os gêmeos dizigóticos podem ser do mesmo sexo ou não, mas o material genético são distintos e nós conseguimos distingui-los facilmente. O que é gêmeos siameses? Como se forma? Os gêmeos univitelinos, quando nós, igual eu falei anteriormente, um óvulo e um espermatozoide, que ao se unir, vai fazer cópias, é como se fizesse duas cópias idênticas. Essas cópias acontecem até o 9º dia e os embriões se separam. Nesse caso, o gêmeo siamês, quando ele faz a cópia, não consegue se separar, permanece unido. Então, esse indivíduo vai se formar e alguma parte do corpo vai estar unida. Nós temos um caso muito conhecido, que é os irmãos Chang e Ying. Nesse caso, eles ficaram unidos por essa região do tórax, não teve como separá-los. E nos dias de hoje, como que é o caso de siameses? Em alguns casos é possível separação, se os dois apenas estarem ligados por membranas. Se tiverem órgãos essenciais que eles estejam, no caso, unidos, aí não é possível a separação e eles vivem unidos até o fim de sua vida, como é o caso de seus irmãos. Impressão digital. Então, é interessante falar sobre esse tópico, porque a impressão digital é determinada pelo gene, por carga genética. Mas mesmo que ela é determinada por carga genética, o ambiente acaba alterando a sua forma. Ou seja, a carga genética, juntamente com o desenvolvimento embrionário, com o fluxo de sangue, a posição que o bebê se encontra. Dessa forma, a única coisa que consegue distinguir dois gêmeos idênticos é apenas a digital, porque o material genético deles será idêntico. Pra vocês terem uma ideia, se tiver uma criança e não sabe quem é o pai e pegar de gêmeos idênticos, os dois vão ser colocados como pais daquela criança, porque os dois têm o mesmo material genético. Agora, a digital não. A digital seria a única forma que dá para distinguir os dois, porque o material genético não tem como. Esse material que eu vou mostrar agora, ele foi tirado do acervo de Pernambuco. Eu baseei para montar basicamente esse acervo. Método de contracepção. A prevenção da gestação não planejada ela é fundamental, principalmente adolescentes e até mesmo adultos que querem se planejar para ter o seu filho. Então, nós sabemos que é necessário esse planejamento, que a criança acaba causando uma desestrutura familiar completamente de uma forma não planejada. Nós temos atualmente muitos índices grandes de adolescentes grávidos. Então, isso é algo que a gente tem que focar, esses cuidados que esses adolescentes têm que ter, porque uma gravidez nessa fase de adolescente, além de seu corpo ainda não estar preparado, que é um alto risco, você está pondo tanto como mãe,
e também para a criança, os dois estão vivendo um momento de risco. Nós temos também as questões, problemas emocionais, psicológicos, que esse indivíduo vai estar passando porque é muito novo para gerar um filho. Qual o primeiro método contraceptivo mais utilizado no Brasil? É a pílula. A pílula, ela é uma medicação. Como medicação, quem tem que receitar é o médico. Ela não é receitada pela amiguinha que te passou o anticoncepcional dela. Não existe isso. Que te receita, você tem que ir no médico, ele vai ver, de acordo com o seu histórico, sua saúde, qual seria o melhor anticoncepcional que vai se adequar à sua vida. Ele é tomado, no caso, em geral, ele se toma-se no período de 21 dias, não de 21 a 22 dias. Quando se inicia a pílula, você se toma no primeiro dia da menstruação. Depois você dá uma pausa. Essa pausa é uma pausa de 7 a 6 dias. E depois dessa pausa, você tem que retornar de novo ao comprimido. Lembrando que durante essa pausa, você pode ter um pequeno sangramento. Chega a ser bem menstruação, a gente fala menstruação, mas é um sangramento. Esse sangramento, mesmo que não tenha cessado, quando dá o período de 7 a 6 dias, você tem que recomeçar a utilizar essa pílula. Como que ela funciona? Essa pílula é interessante que ela é uma combinação de hormônios, estrogênio e progesterona, são hormônios que é uma dose alta. Essa dose acaba levando o organismo como se estivesse achando que você está grávida, porque ele aumenta os hormônios. E dessa forma, com esses hormônios aumentados, você não vai estar ovulando. A eficácia dele é muito boa, é 99% de prevenção de uma gravidez se a mulher usar de uma forma adequada no horário que deveria usar. Ultimamente nós temos no mercado as mini pílulas, que acabam diminuindo muito os efeitos colaterais das pílulas mais antigas. Quais são as desvantagens? É o esquecimento, que como ela acaba sendo inevitável, acaba aumentando as chances de você engravidar se você esquecer de utilizar no horário adequado. Mulheres que fazem uso da pílula acabam esquecendo da camisinha, que é essencial para prevenir doença sexualmente transmissível. Além disso, algumas das mulheres reclamam muito com o aumento de peso. A grande maioria das pílulas acaba fazendo um aumento de 3 a 4 quilos do peso da mulher. Aqui nós temos um exemplo, de uma pílula anticoncepcional. Pílula do dia seguinte. É interessante falar, ela é um método de emergência. Ela é um uso alternativo para evitar uma gestação, se tiver uma relação desprotegida, for algo casual. Ela não deve ser utilizada como algo corriqueiro regular. A pílula do dia seguinte, ela tem um processo também de falha. Então, assim, o uso contínuo com ela, como se fosse como método contraceptivo regular, pode gerar uma falha. A gente fala que, normalmente, essa pílula deve ser usada no máximo 3 vezes ao ano. Então, ele é considerado um método contraceptivo somente de emergência. Temos algumas pílulas que acabam hoje sendo muito utilizados, que é o caso do adesivo anticoncepcional, ele é um adesivo colado no corpo. Esse adesivo vai liberando aos poucos esse hormônio. O que é importante é que, como ele vai liberando aos poucos e já cai diretamente na corrente sanguínea, evita muitos efeitos colaterais que são desagradáveis pela pílula oral. Outro método hormonal que está sendo muito utilizado é o anel vaginal. Esse anel a mulher coloca no seu corpo e ele acaba sendo liberando hormônios. E esse hormônio, igual eu falei, cai diretamente na corrente sanguínea, acaba evitando aqueles efeitos desagradáveis que a pílula oral acaba ocasionando na pessoa. As injetáveis, que também são muito utilizadas. Essas injetáveis, elas podem ser uso mensal ou trimensais. É muito eficiente. Algumas delas só precisa usar 4 vezes ao ano. O seu ciclo menstrual desaparece, você não tem problema de cólicas, de tensão pré-menstrual, então você tem uma grande vantagem em relação a isso. Só que tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? O aumento de peso. Lembrando que se você pratica esportes, vai conseguir controlar muito esse aumento de peso.
Para engravidar, quando a mulher quer engravidar, tem que esperar um período maior para conseguir engravidar, normalmente um período de 1 ano, para conseguir tirar o efeito dessa dosagem. E outra não protege doença sexualmente transmissível, igual a maioria de todos esses médicos que você tem agora. Quando as mulheres fazem uso, a maioria não usa camisinha. Então, seria uma desvantagem. Que aí nós temos o injetável, que a mulher vai à farmácia, de acordo com a sua medicação, né, se é de 3 meses, 1 mês e meio, fazer o uso desse injetável. A tabelinha. A tabelinha também é conhecida como um método já antigo, né? Esse método você vai ter que conhecer muito a sua menstruação para poder identificar o seu período fértil. Aí eu gosto muito de falar que era um método usado muito pelas avós nossas. E por isso que elas têm muito filho. Então é um método que não é recomendável, é um método que quem faz uso tem um grande risco de ter falhas. A mulher, na verdade, ela tem que também se conhecer muito, saber o dia que ela está no período fértil. E nesse momento que ela se encontrar nesse período fértil, ela não manter relação. Então aqui eu tenho mais ou menos para vocês como é que seria o esquema. No caso, a mulher vai ter que conhecer muito o seu período fértil, no momento que ela sabe quando é seu período fértil, ela fica sem ter relação durante todo esse período. É um método não muito confiável e muito arriscado. Método de barreira é o preservativo masculino e feminino. O preservativo feminino é mais caro, ele acaba não tendo muita adesão. O masculino que mais teve adesão por também ser de fácil acesso. A questão é que a grande vantagem desse método é a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Seria um método, na verdade, mais estimulado pela maioria dos médicos, porque além de prevenir gravidez, previne doenças. Vasectomia. A vasectomia é uma esterilização e ela é definitiva. E dessa forma, ela normalmente só acontece com uma pessoa que já teve filhos. Então, ela é um método de opção para pessoas que teve filho e não querem, não desejam mais ter filhos. Como que acontece? Ela é uma secção, um corte no ducto deferente. O que é interessante é que a vasectomia é muito rápida. No mesmo dia o homem já consegue movimentar e trabalhar. Então é um processo cirúrgico muito rápido e que não traz muito impacto para o homem. A laqueadura já é um processo cirúrgico também definitivo. É um tipo de esterilização a qual ela vai nas tubas uterinas e ao corte das tubas uterinas. A falha quase que não existe, né? Pouquíssima falha. E, igual eu falei, ele é definitivo, acontece, é uma opção para mulheres que não pretendam mais engravidar, que já tiveram um filho e não querem ter mais. Dispositivo intrauterino, que é o chamado DIU. Esse DIU ele tem que ser colocado pela própria médica. Você vai na médica, analisa e coloca, vê a medida e coloca o DIU. A duração dele é boa, porque na verdade você pode ficar um período muito grande, alguns dias que duram até 10 anos no corpo da mulher. O problema do DIU é que tem alguns riscos, que seriam sangramentos, infecções uterinas, são os riscos que nós temos ocasionados do DIU. Diafragma, ele é uma borracha, você vê aqui a borracha. Essa borracha é colocada minutos antes da relação e deve ser retirada 6 a 8 horas após a última relação. Então, no caso, uma mulher tem que se conhecer muito bem o seu corpo para poder colocar e retirar. Ele não foi muito aceito, assim, as mulheres poucas utilizavam o diafragma e aceitaram. Até a próxima videoaula.